Né? Eu estava ali fora conversando com a professora Lindalva. Rapaz, que pauta interessante você traz hoje para poder discutir, né? Para poder exatamente refletir sobre essas ações que estão acontecendo. E aí, até em conversa informal lá fora, a gente estava exatamente questionando se de fato a polícia vai resolver, né? Que essa semana houve exatamente vários encontros entre a Prefeitura Municipal, entre todo o staff da Segurança Pública aqui em Cajazeiras, exatamente tentando entender, tentando exatamente montar um plano de gerenciamento de crise para a situação que a gente está vivenciando. Que é uma situação que a professora Lidal vai trazer os motivos, né, que não é de hoje. Né? Já tem ela até comentando, eu concordo com ela, quando ela disse que a violência já começa na escola desde da política, né, política da educação no nosso país. E que isso se reflete de forma muito banal hoje na violência, né? Que ela até vai falar um pouquinho sobre a banalização dessa violência. Se tornou tudo muito normal. Não é à toa que, né, o Ministério falando disso, né, que está tudo tão banal, meu amigo, que o que mais chamou a atenção nesses últimos dias foi exatamente, né, a denúncia feita pelo Ministério Público contra o prefeito de Cajazeiras, o Zé Aldemir, né, por importunação sexual. Né? Ou seja, às vezes as pessoas não sabem, não têm limite exatamente de atitude, não tem limite exatamente de comportamento, não tem limite exatamente, né, de ação, né, contra a pessoa e acaba praticando alguns atos que são, né, ridículos, principalmente para as pessoas que têm conhecimento, pessoas como, né, o staff do nosso prefeito, né, um senhor já de idade, conceituado, médico, e se envolver em uma polêmica tão horrorosa como essa. Mas é o que se fala, né? Não sei se você já ouviu falar, né, até alguns portais, né, vêm vinculando, né, que essa denúncia é crime, né, contra o atual prefeito de Cajazeiras, e quem vai julgar é exatamente o Tribunal de Justiça, porque o juiz da primeira instância alegou exatamente que não tem exatamente a competência para julgar o caso, que era melhor uma esfera mais avançada, exatamente para fazer esse tipo de ação, né, ou de júri contra, né, o prefeito de Cajazeiras. E isso é assustador. Né? Isso é assustador, como a gente se comporta hoje de forma tão ridícula, né? Como a gente se comporta hoje de forma tão ignorante contra as pessoas. E isso reflete exatamente o que a gente está vivenciando. Né? Como até a professora Dalva estava falando, a questão da banalização do mal. Né? O mal hoje ele se instalou de uma forma que as pessoas... A cultura, né, do mal se normalizou, ou está se normalizando. Né? E é culpa de todos nós. É culpa da gente, que profissionais de segurança pública, da sociedade em si, que não reflete sobre as suas ações. E a gente fica, né, horrorizado e assustado com essa situação. Mas, né, Caliel, uma coisa que a gente precisa é acreditar. Eu acredito ainda na sociedade, né, como ser humano, né, de fato, e que você a gente tem exatamente... Ainda. Às vezes eu duvido, às vezes eu tô meio descrente. Eu não perdi a fé, mas às vezes eu acho tão complicado o ser humano conseguir dar uma volta, melhorar nesses aspectos, pelo menos na grande maioria. Porque é uma coisa assim meio maquiavélico, né? É uma coisa meio maligna, né? É uma coisa assim que a gente nunca esperou. Eu sei que o ser humano ele está sujeito a agitações, a transitoriedade da própria vida, mas umas coisas que vêm acontecendo, parece que é uma coisa maligna mesmo ali. Tudo se banalizou, depois do Covid, né? Todo mundo ficou em pânico, ai meu Deus, a morte e tal, e depois normalizou, não, morreu, não, tá bom, morreu. Banalizou a morte, né? Para ser uma coisa normal hoje, né? Tudo está sendo muito normal, né? Tudo está sendo muito normal. E outra coisa que a gente está, até você também trouxe o professor aqui um dia desse, foi até tese de mestrado dele, né? Até a professora Nilva também estava comentando lá fora, que hoje nós temos a geração do quarto. É, né? Hugo Moreira. Hugo Moreira, exatamente, a geração do quarto, né? Então, você imagina o que a gente vai exatamente acumular, né? Como é que essas crianças exatamente estão vivendo essa nova normalidade, né?
e como é que elas vão replicar isso na sociedade. Então, isso é assustador. Bruno, você é pai e você também é professor e você também é militar. Então, você está em 3... E também tem um pezinho na comunicação. Então, você está dentro de 4 caminhos que, de certa forma, está ligado a muito isso que está passando, né? Você acredita, na verdade, que a gente está faltando ouvir mais o adolescente, a criança, o adolescente? Você acha que está faltando ouvir ao invés mais de cobrar, de impor? Como é que você vê essa relação, na verdade? Eu acho que até eu vou entrar um pouquinho no gancho da professora Lindalva, acho que ela tem até mais poder de discussão, mas eu digo que a gente precisa repensar enquanto sociedade. Eu acho que não é só a questão de ouvir, né, os jovens, mas também qual é a minha representação enquanto pai, né, o que eu trago de cultura. E a gente até fala isso, e a gente carrega, querendo ou não, Caliel, um racismo cultural muito grande, né, estrutural. E aí a gente replica, sem querer, a gente replica isso dentro de casa. Exatamente. E vai exatamente educando, formando nossos filhos para com essa visão de uma visão de sociedade exatamente racista, homofóbica, né? Até nossos livros e nossa educação, a própria escola, ela não, como até a professora ainda volta a falar, porque aí estava falando ali fora, né? Até a gente não está adaptada à nossa a cultura brasileira, né? A cultura de gênero. Então a gente peca muito em diversos aspectos. Então a gente precisa repensar de forma geral, né? Qual o papel do pai, qual o papel aliás, dos pais, qual o papel da escola, como chegar a esse adolescente, o que, né, a gente pode exatamente produzir, porque a internet ela é fantástica. Não é até hoje que nós estamos aproveitando dela para exatamente chegar até vocês. Mas a gente trazendo conteúdo, informação e formação crítica. Mas tem conteúdo bom, mas tem que saber exatamente construir, saber como exatamente utilizar essa ferramenta para educar e formar nossas crianças. E a nossa classe política, que vive tudo brigando entre si, brigando pelo poder, tem que parar e começar a rever novos conceitos para a sociedade. Né? Não tudo. O crime está aí, o crime organizado está aí. O crime organizado está mais organizado que a própria justiça, né? Você veja que as nossas escolas hoje, eu sei que de repente colocar um detector de metal não resolve, pode coibir. Se é militar sabe que às vezes uma ação policial... Uma ação intimidatória. Né? Intimidatória, mas não vai resolver. Não. Ajuda, mas não vai resolver. Mas há muito tempo que as nossas escolas, principalmente as escolas públicas, estão descobertas. Você sabe perfeitamente disso, que a gente escuta por aí que tem aluno que entra dentro da escola e vende droga lá dentro. E se o professor for reclamar, o diretor reclamar, leva uma surra ou morre. A gente tem a oportunidade, eu acho interessante, que em outros países de primeiro mundo, né, o pessoal, quem mantém as universidades, as escolas, são exatamente esses alunos, né? Então, eles têm um amor muito grande pelaquela estrutura educacional, aquele momento que eles viveram exatamente daquela forma. E quando a gente vem para a nossa sociedade, né, para o Brasil, a gente vê que o jovem ele não acredita na sua própria estrutura educacional, né? Picha, risca, deixa recadinho, né? Causa, né? Destrói todo aquele ambiente, que era um ambiente exatamente para que você pudesse cuidar, hoje você destrói. Ou seja, isso é resquício de uma cultura que a gente vem implementando dia a dia na nossa casa, nas nossas relações pessoais. Então, a gente tem que ter, né? Eu fico chateado quando eu ligo a televisão e hoje o grande destaque da mídia nacional era porque a primeira-dama né, a Janja, tinha comprado aí não sei quantos, né, utensílios, mudar toda a parte de estofado, né, lençóis, né, do palácio lá, enquanto a outra, né, que era a Michele, não tinha feito isso porque queria ser mais sensível, né, à atual situação que o país vivenciava. E eu fico, meu Deus do céu, tanto problema para a gente debater. A mídia ela traz exatamente um questionamento que não cresce em nada, que não tem interesse nenhum para a sociedade e esquece de debater exatamente um problema como esse que você está trazendo hoje. Até eu falei para a Pedro ali, eu fiquei muito feliz e entusiasmado com essa pauta que você traz hoje para o programa. Porque a gente precisa aproveitar esse meio de comunicação para fazer com que as pessoas reflitam, para saber com que as pessoas exatamente cresçam,
né? E começa exatamente a pensar, a raciocinar. E a gente não pode só esperar da classe política, não. A grande mudança tem que começar a partir da gente. Nas nossas ações, nas nossas crenças, valores, identidades culturais, precisa exatamente ver isso. Então, assim, se a gente não tiver essa percepção, né, e a gente precisa cobrar, e a gente que é exatamente profissional da área de imprensa, a gente precisa chegar quando tiver cara a cara com um deputado, com um senador, com um governador, com um prefeito, qual a sua contribuição para a mudança exatamente cultural de uma região, de uma comunidade. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabem cobrar, sabe só bajular. Bruno. E até voltando àquele gancho que eu disse no início, quando eu vim para cá, a gente pegou aí um trânsito totalmente conturbado, e aí parte desse erro é da falta de estrutura do município e falta também de responsabilidade da empresa a qual está exatamente fazendo aquela ação ali. Eu sei que é uma ação de recuperação, mas tem as horas para fazer isso. Mas também, eu digo sempre, a nossa educação, ela também é muito ignorante, né? Porque as pessoas vendo aquela situação não sabem exatamente se comportar no trânsito, dando passagem, né, nos cruzamentos, né, não travando os cruzamentos, impedindo essa livre, né, ação de ir e de vinda. Então, a gente precisa, para você ver, a gente é muito egoísta, eu acho que o ser humano ele é altamente individualista e a gente precisa mudar, porque quando a gente não tem a convicção, a ideia que a gente tem essa oportunidade e a gente tem que fazer isso é a ação dessa mudança, a gente não tem nenhum tipo nenhum direito de cobrar de um político ou de cobrar de outro agente, porque, como digo e repito, essa ação tem que começar a partir da gente. Bruno, obrigado. Próxima segunda-feira você volta, não é isso? Não, volto trazendo aí as pimentas da política, né? Você só não volta se estiver de plantão, né? Pois é, só não volto quando não estou de plantão. Quando estou de plantão, pessoal, eu deixo aqui a lacuna, né? Mas sempre estou aqui, eu vou colher mais informações sobre essa questão aí do atual prefeito de Cajazeiras, que está sendo indiciado, né? O próprio Júnior Araújo, ele trouxe algumas informações, né? A formação das chapas que estão aí a todo vapor aí, tanto de oposição como situação, a construção exatamente dessa esfera política, eu vou trazer, e muita coisa boa a gente vai apimentar, né? Essa política e a semana do Cajazeirense.